Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada pela presença santa do Senhor na nossa vida. Espírito Santo, essa live é do Senhor, a minha vida também. Me deixe ser útil na vida dos meus irmãos. Se houver palavras, gestos equivocados da minha parte, que o Senhor complete essa palavra no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, obrigada pela presença de vocês. Seja bem-vinda, Vitória, Marcos, bom dia, Gisele, Gisélia, Cristina, Di, obrigada pela presença. Oi, Keila, Paola Jacobs, Maria de Fátima, perdão, Rosimeire, que nome difícil, Tanish, Marlice, Meire, Magali, obrigada, gente, pela presença de vocês, sejam bem-vindos. Provérbios 19, 27. Meu filho, se você deixar de ouvir a instrução, dará as costas para o conhecimento. E aí? Você tem dado as suas costas para o conhecimento? A gente está vivendo um tempo onde a opinião, ela é muito relativa, né? Assim, as pessoas às vezes dão opinião e porque não são, não tô falando relativo, mas não é relativo que eu queria, não é relativo que eu queria dizer. A opinião hoje é algo assim muito difícil, porque quem dá opinião quer colocar para a pessoa uma nova perspectiva ou tá dando uma opinião ali porque quer ajudar. Mas hoje até virou meme, né? As pessoas não gostam que você dê opinião se elas não pedirem. Mas até se elas pedirem, você corre o risco de ser ignorado, de ser desprezado porque deu opinião. A pessoa fala assim, opinião não é uma pizza que eu peço. Quem fala? Opinião não é pizza. Ai, gente, eu tô toda enrolada hoje, me desculpe aí. A questão da opinião, as pessoas não querem ouvir opinião. Eu não quero, você não quer. Mas se a gente pede opinião, tô sendo clara agora, nós, na maioria das vezes, não queremos que a opinião seja contra aquela certeza que a gente quer. A gente quer sentir que estamos certos. A gente pode até estar errado, mas a gente quer ter aquele sentimento e a sensação de que estamos certos. E aqui nesse texto está dizendo assim, meu filho, se você deixa de ouvir a instrução, você dá as costas para o conhecimento, você dá as costas para a sabedoria. E como que a gente vai adquirir sabedoria sozinhos, isolados? Porque nós somos feitos pessoas sociáveis, nós nos relacionamos e nessa relação existe um aprendizado muito grande, mas esse aprendizado só é percebido e acolhido para quem não abraça o orgulho. Porque não tem idade para o aprendizado. Desde o momento que você sai da barriga da sua mãe, você começa a aprender e você morre sem saber. Diz o grande filósofo aí, né? A gente aprende e morre sem saber nada. Só que a gente sabe de tudo isso. A gente sabe que conselho é importante, que opinião é importante, mas na real a gente não tá afim de ouvir a opinião de ninguém. É bom a gente viver a nossa vidinha, no nosso cantinho, do jeito que a gente quer viver. Mas eu estou dando as costas para a sabedoria, para o entendimento, para o conhecimento, porque o conhecimento é uma troca. E por mais que a opinião você não tenha pedido e alguém deu, tenha a humildade de ouvir essa opinião e você vai mastigar isso, vai pensar sobre isso. Mas nós desprezamos e a gente fica irritado quando alguém vem dar palpite na nossa vida, né? Mas o orgulho impede você de aprender, de crescer. Hoje em dia as pessoas não estão a fim de saber a sua opinião, elas querem saber se o que você pensa sobre o que elas vão fazer, o que elas fizeram, se você está de acordo. Se você apresentar uma perspectiva diferente do que elas acreditam, você é colocado na margem. Você não é mais, você é totalmente ignorado.
Aí, isso que eu estou falando agora, você pode estar até trazendo à sua memória debates que você viu, entrevistas que você viu na televisão, programas de televisão que você vê que as pessoas estão debatendo, cada um querendo ser aprovado na sua própria ideia, e quem discorda é contra, e nem sempre a pessoa que ela discorda de você, ela está contra você. Ela não concorda com o seu pensamento, ela não concorda com a sua ideia. Mas é um sentimento agora na nossa geração inteira, é que a opinião ofende, que a perspectiva do outro me machuca, me fere. Eu não quero andar com quem não concorda comigo. Eu não quero andar com quem me confronta. É claro que quando você vai fazer um grande projeto, um grande empreendimento, é importante que você esteja com pessoas que estão com a visão junto com você. Mas nesse grupo, existem pessoas que não vão concordar com tudo que você fala, com tudo que você pensa. Porque esse projeto já vai nascer falido se você estiver num grupo onde todos aprovam e concordam com tudo que você faz. Você entende que a visão é uma, e essa visão precisa ser defendida, devem trabalhar juntos um time para fazer, mas dentro desse time, a estratégia para concluir esse projeto, esse sonho, ela precisa de confrontos. Ela precisa de ideias que sejam conflituosas para que o projeto tenha sucesso. Porque se desde o nascimento de um projeto você não tem ninguém para balancear, para colocar um contraponto, já é um projeto falido. É isso que aqui, em Provérbios, o escritor fala, meu filho, se você dá as costas para a instrução, se você não ouvir a instrução, você dá as costas para a sabedoria. E não tem idade para você ouvir um conselho. E a minha pergunta para você hoje é, você sabe ouvir? Você acredita que uma criança de 6 anos pode ensinar alguma coisa para você? Ou uma pessoa idosa tem alguma coisa para ensinar para você? Eu queria trazer para você a história de Roboão. Roboão é um dos filhos de Salomão. Quando ele assume o trono, ele recebe uma reclamação do povo. Porque Salomão o pessoal só fala da sabedoria de Salomão, né? Que Salomão era sábio, que não sei o quê, que não sei o quê. Mas por que o fim da vida de Salomão foi difícil e ele só lamentava, só reclamava ali no final da vida? Porque tudo que Salomão fez foi para si mesmo, para o próprio conhecimento, buscando conhecimentos, tudo para ele. E experimentou todo tipo de riqueza, mas enquanto ele satisfazia ali a busca do conhecimento dele, ele passou por cima do povo, oprimiu o povo. E o povo estava sofrendo. Então, quando Roboão assume o trono, o povo, através de Jeroboão, ele era um dos líderes lá, foi com uma equipe, um time lá, e foi para conversar com Roboão, apresentar para o Roboão um pedido do povo. Em 1 Reis 12, capítulo 12, versículo 4. Fala assim, seu pai tornou pesado o nosso jugo, alivia um pouco a nossa carga. Era um pedido do povo, não era uma rebelião. E aí o Roboão tem uma atitude sábia. Ele não responde de pronto, ele não responde imediatamente. Ele fala, me dê 3 dias que eu vou pensar. Isso é sábio, você não ser reativo, você vai pensar. Só que aí ele vai pedir conselho, ele vai pedir conselho para 2 grupos de pessoas. Primeiro ele busca conselho com os anciãos, as pessoas mais antigas, os homens mais velhos da tribo, e aí pergunta ali, o que ele faz com esse pedido do povo? Os anciãos falam assim, olha, você faz para o povo, serve o povo, atende o pedido do povo. Esse povo
vai amar você para sempre, vai te servir para sempre. Porque você vai colocar todo o seu poder para servir também o povo, para aliviar a carga do povo. E esse povo vai te amar, vai te seguir para sempre. E aí, Roboão vai buscar conselho para um grupo de amigos da idade dele, mais jovem. E esse grupo mais jovem aconselha Roboão a fazer pior do que o que o pai dele fez. E aí, esses amigos falam assim, olha, diga para o povo que o seu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do seu pai. E se seu pai os punia com chicote, você vai puni-los com escorpiões. E adivinha? Roboão ouve o conselho dos amigos, porque o conselho dos amigos era para ele assim, olha, você vai ser poderoso, as pessoas vão ter medo de você, e não vai ter ninguém que não vai te obedecer. Ninguém vai ousar ter rebelião, porque vão ficar com medo de você. Quando você olha para essa situação, você pensa, quantos anos tinha Roboão para tomar uma decisão de não ouvir as pessoas mais experientes, que tinham de alguma forma sido influenciadas pelo reinado de Davi. Eu não sei se algum ancião ali foi da época que Davi era rei, mas com certeza eles tinham na memória, fresco ainda, como era um governo amado, como era ser um rei amado, um rei onde o povo estava disposto a morrer pelo rei. Então, o conselho dos anciãos para Roboão foi um conselho baseado nas experiências passadas. Então, eles sabiam do que eles estavam falando. Os anciãos estavam falando, é muito melhor você governar pelo amor, o povo amar você e estar disposto a morrer por você, do que pelo medo. E aí, o que acontece? Ele ouve os mais jovens. Aí você pensa, quantos anos tinha Roboão? Gente, sabe quantos anos tinha? O Roboão não era um adolescente, não era um jovem imaturo. Ele já tinha 41 anos quando ele assumiu o trono. Com 41 anos você já viveu bastante, né? A pessoa quando inteira 40 anos, gente, ela tem uma outra visão na vida dela. Ela tem uma maturidade que chega com 40 anos maravilhosa. Muita coisa que te incomodava passa a não incomodar mais. 40 anos eu acho uma idade maravilhosa, mas 41 anos Roboão tinha e era ainda uma pessoa insegura, que estava buscando ali. Os amigos falaram para ele exatamente o que estava no coração dele. Ele queria ser respeitado, ele queria ser amado, ser obedecido, não queria rebelião no reino dele. E ele ouviu os amigos. Ele não era nenhum adolescente inseguro. Ele já tinha vivido os tempos e assistido várias vezes aqueles anciãos ali auxiliarem o pai dele durante o reinado. Então ele sabia de onde tinha uma experiência maior que ele não tinha. Ele abraçou aquilo que o apoiava, que o concordava na sua própria loucura. E o resultado que você vê desse erro, desse equívoco de Roboão ao ouvir seus amigos, foi um reino dividido. E o que ele mais temia aconteceu. O povo se rebelou, teve rebelião. Os anciãos estavam colocando para ele um jeito de governar que aliviaria a carga do povo e faria o povo amá-lo. Davi era tão amado, as pessoas seguiam Davi por causa da personalidade de Davi. Davi era cativante, Davi era amoroso, Davi tinha compaixão. E ele liderava, a liderança dele não era pela força, pela raiva, pelo poder, pelo orgulho, era pela humildade. Davi era humilde, tinha um coração ensinável. Sabe, teve uma vez, lá em 2 Samuel 23, de 13 a 17, fala que Davi um dia estava lá na caverna de Adulão, quando ele estava fugindo de Saul. Ele falou, que saudade de tomar uma água pura, lá do poço que fica em frente ao portão de Belém. Ele estava com vontade de tomar essa água. 3 soldados dele arriscaram a própria vida e foi buscar essa água. Eles foram lá por amor a Davi. Eles arriscaram a própria vida por causa de um pouco de água para dar para Davi. Quando eles chegam com a água para Davi, o que Davi faz?
Davi não toma a água que ele tanto estava com saudade. Ele joga a água e oferece a Deus aquela água. Eu não vou tomar essa água que vocês arriscaram a vida para eu tomar. Eu não mereço essa água. Porque não era para vocês terem arriscado a própria vida por causa de um pouco de água, mas era só para vocês. Só estou falando isso aqui para vocês verem o tanto que Davi, ele era amado, as pessoas seguiam ele, não era por medo, era por amor. Mas Davi tinha um coração ensinável. Davi, ele tinha uma humildade, ele não era governado pelo orgulho, não era dirigido pelo orgulho. E trazendo para nós hoje, quando a gente olha para Roboão, a gente condena as atitudes de Roboão, sim. E a gente quer se parecer mais com Davi. Mas na nossa realidade, na realidade do nosso dia a dia, a gente não quer opinião de ninguém na nossa vida. E o que acontece, o resultado que acontece de quem não ouve opinião, de quem não escuta alguém que pensa diferente e simplesmente fala, não vai fazer parte da minha vida. Não concorda comigo, não vai fazer parte da minha vida. E corta a pessoa da vida. Ninguém sabe tudo. Ninguém nasce sabendo. A nossa vida é um aprendizado todos os dias. E o orgulho cega os nossos olhos de ter um coração ensinável. E nós estamos dando as costas para a sabedoria, para o entendimento. Então, muitas vezes você tem orado, pedido a Deus por tantas coisas que você precisa na vida. E você não tem ouvido os conselhos das pessoas que te cercam. Você não tem ouvido as pessoas. Você tem feito tudo de acordo com o que você pensa. Se alguém concorda com você, vem cá. Então, o que você acha? O que você pensa? Mas quando é alguém que você sabe que pensa diferente de você, você não quer ouvir. Por causa do orgulho. Isso tudo é orgulho. E o resultado que Roboão teve no reino dele foi um reino dividido. Um reino que não prosperou. Porque na nossa vida, é muito importante a opinião do outro. Aí você fala assim, mas se eu vou viver preocupado com a opinião dos outros, não é sobre isso. Eu não estou dizendo aqui sobre você viver por causa da opinião dos outros. Eu só estou dizendo que muitas vezes nós precisamos todos os dias visitar o nosso orgulho e colocar ele na cruz. Porque não existe idade para você ter maturidade. A maturidade espiritual pode ter em qualquer idade. A pessoa pode ter em qualquer idade. Então, não é porque você já é mais velho, não é porque você já tem uma idade avançada, você já é um idoso, você já é uma idosa, que você não pode ouvir conselho. Você fala, não, eu estou na posição de dar conselho. Sempre o conselho aqui está dizendo, meu filho, se você deixar de ouvir a instrução, você vai dar as costas para o conhecimento. Eu conheço idosos muito teimosos, que não vai fazendo as coisas e não ouve os filhos. Não senta para tomar as decisões e conversar com os filhos, porque os filhos vão receber a consequência das decisões que seus pais tomam quando estão idosos. Então é preciso sentar, conversar, ouvir. Tem um que vai concordar com você, tem outro que vai colocar um monte de dificuldade, mas toda opinião é importante. E você que é filho, você ouvir a opinião dos seus pais, conversar. É muito importante a gente ouvir, porque as nossas escolhas e as nossas decisões, não é só você que sofre a consequência dela. Ela traz uma consequência para todo mundo que te cerca. Até para quem você não conhece. Talvez você é impedido de chegar num lugar onde você vai abençoar um certo tipo de pessoa, mas por causa do seu orgulho, você não ouviu o conselho, você não chega neste lugar para abençoar pessoas que você nem imaginou. Você ficou paralisado lá. Porque você não vai, quando você dá as costas para a sabedoria, você não vai viver o que Deus planejou para você viver. Não vai. Quando você dá as costas, você não ouve, não escuta. Aqui a atitude de Roboão mudou a história de uma nação inteira. Que estava ali para crescer, para prosperar, mas ficou paralisada na dor de um povo oprimido, onde o seu rei preferiu abraçar seu orgulho do que atender às necessidades do povo.
Então hoje a nossa escolha é, eu vou abraçar, continuar abraçando meu orgulho, ou eu vou ouvir quem pensa diferente de mim? Você pode não fazer o que a pessoa que pensa diferente de você quer que você faça. Mas pelo menos ouvindo, você vai tomar uma decisão mais consciente do que você precisa fazer. E Deus abençoa quando você coloca o seu orgulho de lado e humildemente você ouve. Para terminar essa live, eu acho muito interessante. Meu filho, ele não é de chegar pra gente e falar: mãe, você tá errada nisso. Mãe, isso tá errado, isso não tá certo. Ele costuma a repetir o mesmo assunto. Às vezes ele vem e fala: mãe, isso aqui. Passa ali um dia ou dois, ele volta no mesmo assunto. Mãe, ele fala na opinião dele. Quando eu percebo que ele já falou mais de 2 vezes sobre o mesmo assunto, eu paro. Eu falo: João Pedro, vem cá. O que você tá falando que eu ainda não consegui prestar atenção? E é sempre tão bom ouvir meu filho. Porque às vezes ele tá dizendo algo muito importante. Eu não concordo com tudo que ele pensa, que ele diz. A gente pensa muito diferente. E às vezes Deus coloca alguém perto de você que está repetindo o mesmo assunto. Às vezes é seu pai, é sua mãe, às vezes são seus irmãos, às vezes é seu filho. Passa um pouquinho e ela vem com o mesmo assunto. Você fala: mas de novo com esse assunto? Ao invés de perder a paciência, chama e fala: vamos conversar direito, deixa eu escutar direito, deixa o celular de lado, escuta a opinião. A palavra de Deus fala que isso é abraçar o entendimento. Então, às vezes, tem pessoas perto de você que todo dia vem e fala a mesma coisa. Para e conversa com essa pessoa. Eu já falei isso aqui pra você. Deus fala fácil e repete. Às vezes, o mesmo assunto, ele tá na sua porta todos os dias porque você não tá escutando. Para de fazer tudo que você tá fazendo e pede pra pessoa falar direito a opinião dela. Porque às vezes só porque ela pensa diferente de você, você já exclui ela da sua vida. Porque é isso que o mundo faz. Mas você que é a igreja de Cristo, o que o outro fala importa, pelo menos para você pensar. Antes de tomar qualquer decisão importante ou decisões pequenas na sua vida, deixa seu orgulho de lado e esteja com o coração pronto para aprender, para ser ensinado. Roboão já tinha 41 anos. Já dava para ele saber quem tinha mais sabedoria. Só que ele preferiu abraçar um grupo de pessoas que só concordava com ele e deu conselhos para ele, para que o ego dele, o orgulho dele fosse alimentado. E o resultado foi um reino dividido. Um reino que foi marcado por muita violência e por muito sofrimento do povo. E ele mudou, ele alterou a história de um povo que poderia ter outro final, outro direcionamento. Em nome de Jesus, que você não altere, eu e você, não alteremos o que Deus desenhou pra gente viver. Mas Deus quer que você tenha um coração ensinável, disposto para aprender, independente de quem estiver no seu caminho. Se tem um assunto rodeando você muito, a mesma coisa, para. Tem alguma coisa que Deus quer te ensinar através desse assunto repetitivo que não sai da sua porta, porque precisa ser resolvido. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, nos perdoe, porque o nosso orgulho muitas vezes tem separado pessoas da nossa vida, colocado pessoas distantes da nossa realidade, porque queremos fazer somente aquilo que está na nossa cabeça e queremos caminhar somente com as pessoas que pensam iguais a nós. Porque mesmo se tivermos a mesma visão, tem um grupo de pessoas na nossa jornada que vão discordar de nós, que vão confrontar o que a gente está fazendo. E isso é um contraponto que o Senhor coloca na nossa vida, na nossa história, para adquirirmos sabedoria. Agora, em nome de Jesus, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.